Vamos lá. Bom, seguinte, sistema de gestório, então, a gente tem 28 questões ali, né? Parece muito, mas as respostas são mega curtas, tá? São bem pequenas. Número 1, então, quais estruturas fazem parte do sistema digestório? Quais são os órgãos acessórios? Então, aqui, nada mais é do que uma descrição, né? Citar de forma uniforme, né? Desde a boca até chegar ao ânus. Quais são os... Só admitir aqui mais um. Quais são as estruturas que nós vamos encontrar, tá? Então, assim, quais estruturas fazem parte do sistema digestório? Vamos lá. Boca, faringe, mais especificamente, tá? A oro e a laringofaringe, só duas porções da faringe. Esôfago, estômago, intestino delgado, subdividido em 3 porções, né? Que é o duodeno, o jejuno e o íleo. Intestino grosso. E aí, 4 porções desse intestino grosso, tá? Que é o cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide. Aí nós vamos depois terminar com o reto e com o ânus, tá? Essas são todas as estruturas que vão fazer parte do sistema digestório. Agora, quais são os órgãos acessórios? Os órgãos acessórios são as glândulas que estão anexas, tá? Então, nós vamos encontrar as glândulas salivares, tá? Que são 4 grandes conjuntos. Vamos encontrar ainda o fígado, vamos encontrar a vesícula biliar e vamos encontrar pâncreas, tá? Essas são Professor, as grandes estruturas que estão anexas ao sistema digestivo. Fala. eu coloquei como órgãos acessórios também os dentes e a língua, tá certo? Pode ser, pode ser. Eu ia deixar a língua e os dentes dentro da cavidade oral, para não dar confusão, assim como o palato duro e o palato mole também. Mas pode colocar como órgãos acessórios também, Tá bom. tá? Sem problemas. Tudo certo? Todo mundo pegou essa aí? Sim. Ok, vamos lá. Para 2, então, quais as funções do trato digestivo? Deixa eu ver quem é que não respondeu ainda aqui. Lucas, me ouve? Oi, tudo bem? Tudo bem? Consegue responder a 2 do digestório para Ah, nós? ele é responsável pela digestão e absorção dos nutrientes, Gestão e estende absorção da dos boca ao nutrientes. ânus. Ok. Se a gente disser que está relacionado a algumas produções hormonais, isso estaria errado? Não, alguns Não. órgãos acessórios também produzem hormônios a partir Os disso. órgãos acessórios também produzem hormônios, tá bem? Então, funções do trato digestório. Disseste muito bem. Quebra de substâncias e absorção dessas substâncias, tá? E ainda a gente pode colocar, né, algumas produções hormonais para dentro dessa função do trato digestório. Certo? Alguma Certo. dúvida nessa? Beleza. Vamos lá. Número 3. Limites. Professor, Eu. eu coloquei também o transporte dos alimentos e a O eliminação deles. transporte dos alimentos, eliminação deles. Tá. Pode ser também. Ele vai estar transportando alimento da cavidade oral para dentro do estômago. Sim, tá. Aí tu pode colocar assim, ó. Não eliminação deles, mas sim excreção do que não foi aproveitado durante o processo digestório. Tá bem. Tá? Tá, obrigada. Pode completar dessa forma. Nada. Vamos ver então aqui. 3, limites, cite os limites da boca. Deixa eu ver aqui os que não foram ainda.
Luísa Schaefer, tudo bom? Me ouve? Oi, prof. Tudo bom? Pode responder essa para nós, número 3? Posso? Os limites da boca eu coloquei anterior, lábios da boca, posterior, palato mole, inferior, soalho da cavidade oral e lateral, bochechas. Tá, vamos só repete de novo para mim. Anterior é o quê? Lábios, Tá, a gente pode colocar. posterior, Vamos só completar ali na tua pode parte falar. anterior. Lábios, dentes e gengivas. Tá. Tá? Anterior. Posterior. Palato mole, E orofaringe. Tá? O teto. inferior, Inferior. O que tu colocou inferior? soalho da cavidade oral. Que no caso vem a ser a língua. Sim. Tá? Então, soalho da cavidade oral, aí pode colocar entre parênteses, língua. O teto, Lateral, bochecha. Pode bochechas. falar, prof. Não, tranquilo. Lateral, bochechas. E o teto é o quê? O palato. O palato duro, tá? Então, de teto, o palato duro. Então, esses vão ser os limites da cavidade oral. Anteriormente, a gente tem os lábios, a gengiva e os dentes. Posteriormente, a gente tem o palato mole e a orofaringe. O soalho é a língua. O teto vai ser o palato duro e as laterais vai ser as bochechas. Ok? Ok. Obrigado. E aí, ó, a 4 a gente já responde nessa aí também. Ó. Como se chama a parte mole do teto da boca? Palato mole. As fáceis eu vou responder, tá? As difíceis eu deixo para vocês. Combinado? Tá? Então, na 4 ali, ó, como se chama a parte mole do teto da boca? Palato mole. Certo? Professor, Sim. o que seria os alvéolos Os da alvéolos na cavidade boca? oral? Hã? Isso, Os alvéolos, isso. os alvéolos na boca, eles são aqueles pequenos furos que a gente tem na arcada dentária, onde cada dente está colocado. Então, assim, ó, a gente tem Ah, tá. a mandíbula. A mandíbula tem vários furinhos ali, vários buraquinhos, onde cada buraquinho vai receber um dente. Aquilo ali se chama alvéolo dentário. Certo? Certo, obrigada. 5. Cite duas funções da língua. Sofia. Tudo bem? Oi, professor. Cite para nós aí, então, duas funções da língua. É o órgão do paladar e da fala, auxiliando também na mastigação e deglutição. Ok, perfeito, tá? Vai trabalhar, então, dentro da captação do paladar, vai trabalhar também em cima da fala, também vai trabalhar em cima da digestão alimentar, tá bem? Tá ótimo, perfeito. Todo mundo pegou essa? Tranquilo? Vamos lá, então, para 6. Os limites da faringe. Vitória Ramos. Oi, Bom dia. eu coloquei, bom dia, posterior, as cavidades nasais, que seria a boca e faringe, Uhum. e a face inferior, crânio, até a cartilagem cricoide anterior. Tá. Então, os limites da faringe, vamos pegar, tá certo, tá? Do ponto de vista anatômico tá correto. Eu vou só pegar alguns limites que eles estão mais próximos, tá? E mais fáceis da gente entender. Então, por exemplo, assim, ó, a faringe, ela começa onde termina o septo nasal. E ela termina, tá?
onde começa o esôfago, certo? Então, o limite da faringe é do septo nasal até o início do esôfago, a entrada do esôfago, certo? Todo esse trajeto, então, pertence à faringe. Só colocando, assim, 2 pontos que são mais fáceis da gente mentalizar, tá? Certo? Só Pode complementa a repetir, tua prof. resposta aí, ela não está errada. Tudo certo? Fala, Gabriel. Pode repetir a pergunta, a resposta? Posso. Então, assim, ó, limites da faringe, tá? Limite superior dela, ou onde ela começa, é o final do septo nasal e ela termina, tá? Ou o que a gente pode chamar também de limite inferior dela, vai ser a entrada do esôfago. Beleza. Feito? Uhum. Vamos lá. Aqui, ó, cite uma estrutura de cada parte da faringe. 7. Alguém fez essa? Eu fiz, mas não sei. certo. Eu também não sei se está certo. Tá, vamos lá. Aninha? Tá, eu coloquei nasofaringe posterior ao nariz e acima do palato mole. Tá. Orofaringe do palato mole ao osso ióide. Tá. Abre-se anteriormente na boca. E laringofaringe do osso ióide até a porção inferior do corte cricoide, onde continua-se com o esôfago. Tá. Tá. Essas aí são os limites das 3 porções da faringe. Ok? Repete para nós, daí, Ana, devagarinho. Tá. Nasofaringe, posterior ao nariz e acima do palato mole. Isso. Orofaringe, do palato mole ao osso ióide. Abre-se anteriormente na boca. Perfeito. E laringofaringe, do osso ióide até a porção inferior do... acho que é corte do cricoide, alguma coisa assim, né? Cartilagem cricoide. Isso, cartilagem cricoide, isso. E daí, onde continua-se com o esôfago. Perfeito. Isso aí. Certo? Então, esses são os limites das 3 porções da faringe. Número 8. Qual estrutura anatômica pertence tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório? Essa aqui também é fácil, essa aqui eu vou responder. É faringe. Tá? Então, das 3 porções da faringe, naso, oro e laringo, o sistema digestório ele vai compartilhar da oro e da laringofaringe. Tá bem? O sistema respiratório usa as 3 porções e o sistema digestório usa só 2 porções. Tá? Ele compartilha com o sistema respiratório 2 porções, que é a oro e a laringofaringe. Certo? Tudo ok? Agora vamos ver aqui, ó. 9. Quais são as 3 porções de esôfago? Vitória Savian, tudo bom? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo tranquilo. Eu coloquei que é cervical, a parte torácica e abdominal. Isso aí, tá? São as 3 porções anatômicas por onde o esôfago está passando. Região cervical, região torácica e região abdominal, tá? Essas são as 3 porções de esôfago, cervical, torácica e abdominal. Perfeito. Cara, vocês estão indo muito bem, tá louco? O professor de vocês é bom, hein? 10. Quais são os limites do estômago? Quem é que pode responder para nós? Deixa eu ver. Quem é que não respondeu nada ainda?
Todo mundo respondeu? Então, vou começar de novo aqui. Maria, tudo bom? Tá com o microfone aberto aí, aproveitar. Dá para me escutar, professor? Sim, estou te escutando. Não, eu peço desculpa, então, porque eu não estou com o meu trabalho em mãos, eu não vou poder responder. Tranquilo, sem problemas. Alice, tudo bom? Responde para nós a 10. Quais são os limites do estômago? O estômago é formado por 5 partes. A cárdia, que é a primeira parte do estômago, próximo ao esôfago. O fundo, que é a parte superior do estômago, junto à cárdia. E o corpo, que é a parte principal do estômago, entre as partes superior e inferior. Tá, ali ele está perguntando limites, certo? Nós vamos botar, além dessa resposta da Alice, nós vamos botar o seguinte, ó. O limite superior dele, tá? Que é o limite da entrada, é na cárdia, na válvula cárdia, tá? Que é aquela válvula que vai controlar a passagem do esôfago para o estômago, certo? E depois o limite inferior vai ser a válvula pilórica, que é aquela válvula que vai controlar a passagem do estômago para dentro do duodeno, certo? Então, complementando a resposta da Alice, nós vamos colocar então isso, tá bem? Um limite superior, que vai ser o limite da entrada do estômago, que é a válvula cárdia, e o limite inferior, que vai ser o limite de saída do estômago, que vai ser a válvula pilórica. Certo? Certo. Beleza. Depois disso, nós temos a 11. Partes do estômago. Cite as partes do estômago. Ana Clara. Pode responder para nós? Sim. Deixa eu só achar. É a 11? É a 11. Tá, Partes... é cárdia, fundo, corpo e pilórico. Isto, tá? Então, essas vão ser as porções do estômago. Então, vejam só. Se a gente pegar pelo néter, o néter vai colocar o seguinte: região da cárdia, região do corpo e região pilórica, tá? Vai colocar somente essas 3 regiões. Mas, existem alguns autores que ainda são citados ainda hoje, que eles colocam mais uma porção do estômago, que é a porção bem superior do estômago lá, que é como se fosse o fundo de um saco. Então, eles vão chamar aquela porção de fundo. Tá? Então, vamos ter daí a região da cárdia, a região do fundo, a região do corpo e a região do pilório. Tá bem? Eu gosto de usar essas 4, tá, regiões. Embora na imagem que eu mostrei para vocês lá durante a aula, eu mostrei para vocês a imagem do néter, e o néter fala somente sobre 3 porções, tá bem? Mas eu gosto dessa subdivisão em 4 regiões. Então, região pilórica, região do fundo, região do corpo e região da cárdia. Tá bem? Entendido? Qualquer coisa, se alguém não pegou a resposta aí, manda aí. 12. Cite a estrutura anatômica localizada entre o esôfago e o estômago. Isso é barbada também, né? Deixa eu ver. A Ana já respondeu, né? Carlos. Professor, é a 12, né? É a 12. Botei diafragma. Estrutura anatômica localizada entre o esôfago e o estômago. É bem assim. Por que não seria bem essa resposta? Porque é o seguinte, porque mesmo depois que o esôfago ultrapassa o diafragma, ele ainda tem um pedacinho de esôfago para dentro da cavidade abdominal, tá? Um pedacinho assim vagabundinho, de uns 2, 3 centímetros, tá? Antes de entrar no estômago. Então, na verdade, o diafragma, ele vai estar dividindo a cavidade torácica da abdominal e vai estar passando por ele o diafragma. Vai estar passando por ele o esôfago. Na verdade, o que nós vamos encontrar de estrutura anatômica colocada entre o esôfago e entre o estômago, justamente é a válvula que controla a passagem dos dois, que vai ser a válvula cárdia. Tá? Essa é a resposta da 12. A estrutura anatômica localizada entre o esôfago e o estômago é a válvula cárdia.
Profe, Eu. e as junções das tônicas mucosas do estômago e do esôfago se encaixaria nessa parte? Não, porque as túnicas elas são já as mucosas, né? Então daí não seria mais uma divisão macroscópica, seria uma divisão mais microscópica do que propriamente macroscópica. Tá? Então, como a gente está tratando de uma anatomia macroscópica, certo? Então a gente precisa colocar as coisas que são bem visíveis. A mucosa do esôfago e a mucosa do estômago, elas têm diferença, sim, né, por causa da questão acidez do estômago, mas, né, visualmente a gente não consegue fazer essa diferenciação delas. Tá? Microscopicamente, sim. A gente faz o corte da mucosa, leva para o microscópio e a gente consegue identificar a diferenciação delas, tá bem? Então, macroscopicamente, o que a gente identifica ali vai ser a questão da válvula cárdia. Essa, sim, vai ser a estrutura anatômica que a gente vai conseguir perceber, né, na transição dos dois órgãos. Certo? Tem a passagem aqui que é o ósseo cardíaco, não seria a mesma coisa, né? Não. O ósteo, ele é só a abertura. Tá? Lembra que eu disse para você semana passada, então tomem cuidado que a gente tem 3 coisas com o mesmo nome. Então, bem na passagem mesmo que a gente tem vai ser a válvula. Tá bem. E aí, tá? A gente tem embaixo ali agora, ó, a 13. A 13 ela vai citar de novo essa resposta, porque pergunta ali, ó, cite as válvulas existentes no estômago. As válvulas que nós vamos encontrar no estômago são a válvula cárdia e a válvula pilórica. Qual é a função delas? A função da válvula cárdia: impedir refluxo do estômago para o esôfago. E a função da válvula pilórica: impedir refluxo do duodeno para o estômago. Tá? Essa é a função das duas válvulas. Quem acrescentou ainda, tá? Permitir passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago pela cárdia. E quem colocou permitir a passagem do bolo estomacal do estômago para o duodeno, isso também é verdade. Tá? Mas principalmente impedir refluxos. A grande função de toda e qualquer válvula que a gente encontrar ao longo do corpo humano, e depois a gente vai falar sobre coração, a gente vai ver válvulas ali também, a grande função de uma válvula é impedir refluxo, impedir que o conteúdo que passou, que ele volte para trás outra vez. Tá bem? Então, a cárdia impede refluxo do estômago para o esôfago e a pilórica impede refluxo do duodeno para dentro do estômago. Certo? Alguém colocou alguma coisa diferente? Quer comentar? Vamos lá. 14. Na 14 nós temos o seguinte: quais as funções do estômago? Deixa eu ver aqui. Cecília, responde para nós essa. Oi, eu coloquei que é produzir suco gástrico com ácido clorídrico para fazer a digestão das proteínas. Perfeito, tá? Essa é a grande função que nós vamos encontrar no estômago. Produção do suco gástrico, né? Produção de ácido clorídrico e quebrar, né, basicamente, um grupo alimentar que ele tem uma ligação iônica muito forte, tá? Que é o grupo das proteínas. Tá bem? Então, junto vários aminoácidos para formar uma proteína. Só que essa ligação é uma ligação muito forte, tá? Em bioquímica, ou em algum outro lugar da vida de vocês, alguém deve ter comentado sobre isso. Ligação que junta os aminoácidos para formar uma proteína são ligações fortes, tá? São ligações covalentes fortes, que vão receber o nome de pontes de hidrogênio e forças de Van der Waals, tá? Então, essas ligações, elas usam muita energia. Porque elas usam muita energia, então elas são fortes. E daí, para poder quebrar essas ligações fortes, eu preciso de uma substância igualmente forte. Por isso, eu vou precisar de um ácido bem potente, que vai ser o ácido clorídrico. Tá bem?
Oi. O estômago também absorve uma pequena quantidade De quê? de proteínas ou de algum nutriente? Não. Não? Não. Ele não... Tá? Ele não tem essa função. Ele tem, ultimamente, tem se falado bastante na liberação de hormônio. Ele tem uma função em cima da produção de alguns hormônios. Tem um hormônio chamado gastrina, que é um hormônio correlacionado à saciedade. Então, esse hormônio, ele é um hormônio liberado pelo estômago. Tem alguns tratamentos ultimamente para emagrecimento que tem usado uma injeção subcutânea de um medicamento que, num primeiro momento, ele foi formulado para o diabetes, tá? É uma caneta, assim, a pessoa compra a caneta e fica se aplicando aquilo ali ao longo do dia. É uma aplicação, 2 por dia, eu já não sei bem a posologia. Mas é uma caneta que ela estava correlacionada, num primeiro momento, a diabetes tipo 2, e principalmente a ingestão de muitos carboidratos, né, nessa diabetes tipo 2. E aí, então, se descobriu que se fosse estimulado esse hormônio, a liberação desse hormônio, que é a gastrina, você faria um controle da glicemia, você faria um controle da ingesta dos carboidratos e você conseguiria também você fazer um controle em cima desse diabetes tipo 2. E aí, então, se formulou essa caneta para isso, tá? É uma caneta aplicadora, mas depois, né, o que as pessoas viram? Que aplicando essa caneta, né, esse medicamento, elas emagreciam. E nos últimos tempos, tá, tem se usado bastante, assim, até de uma forma meio indiscriminada. Indiscriminada, eu digo assim, ó, que não passa por uma avaliação médica antes de usar esse medicamento. Tem se usado de uma forma indiscriminada para emagrecimento, tá? Que não foi a origem principal do medicamento. Então, o estômago também ele vai estar relacionado com a parte endócrina. Ele também vai liberar algumas substâncias químicas, como a gastrina, que ela é um hormônio correlacionado à saciedade. Certo? Vamos agora para 13. Não, 13 a gente já falou. 14 também, as funções do estômago. 15. Qual estrutura liga a faringe ao estômago? Essa aqui eu vou responder porque é mega barbada, tá? O que liga a faringe com o estômago? É o esôfago, tá? É o esôfago que vai fazer essa função. Ligar faringe com o estômago. Muito bem, professor. Muito obrigado! Uhul! Eu tinha certeza da minha capacidade, né? Agradeço a meu pai, minha mãe, né? Agradeço a minha família, agradeço a Deus em primeiro lugar, né? Eu sempre tive confiança em mim, sempre eu soube que algum dia eu ia conseguir responder alguma coisa correta. Foco, força e fé. Foco, força e fé, isso aí. Certo. Beleza, vamos lá. E queria mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Aí vocês não assistiram a Xuxa, né? Vocês não são desse tempo. Vamos lá. Eu sou desse tempo. Tu lembra, Eduardo? Todo mundo que a Xuxa entrevistava, ela dizia, as pessoas diziam assim, eu queria mandar um beijo para minha mãe, para meu pai, para você. Assim, era sagrado, né? Todo mundo mandava assim. Vamos lá. 14, funções do estômago já foi, estrutura que liga o estômago 15, 16. A importância do intestino delgado. Vamos ver. Eduarda, responde essa para nós. É a 16. O microfone estava desligado. A absorção dos nutrientes e dos minerais do alimento. A absorção do quê? Dos nutrientes? Dos minerais do alimento. E dos minerais dos alimentos, tá? Então, a grande função do intestino delgado vai ser a absorção, tá? Mas existe, não esqueçam, a primeira alça do duodeno, a primeira alça do intestino delgado, que é o duodeno, que também está ligado à quebra de substâncias, especificamente gorduras, tá? Então, a gente ainda pode colocar como, se a gente estiver tratando assim da víscera como um todo, a gente pode usar quebra de substâncias e absorção dessas substâncias.
E sais minerais também, né? Certo? 17. Cite as divisões do intestino delgado. Eduardo. Jejuno mais vascularizado, maior porcentagem do processo de absorção de nutrientes. Quais são as porções dele mesmo? Desculpa, a gente cortou na hora. Duodeno, jejuno e ilho. Duodeno, jejuno e ilho. Perfeito, tá? Essas aí são as 3 porções do intestino delgado. Duodeno, jejuno e ilho. 18. As diferenças anatômicas entre o intestino grosso e o intestino delgado. Tá, essa aí, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. Flávio. Oi. Consegue responder essa para nós? O delgado ele é maior que o grosso, né? E as principais diferenças é o calibre, as tênias, os áustros e os apêndices epiploicos. Epiploicos, isso aí. Então, assim, ó, duas diferenças bem importantes, tá? E bem visíveis, assim, do ponto de vista macroscópico. É o tamanho, né? A extensão. O intestino delgado, ele é bem maior em extensão do que o intestino grosso, né? Em comprimento. E a espessura, né? O intestino delgado, ele é mais fino, enquanto o intestino grosso é mais espesso também, tá bem? O intestino grosso, ele tem tênias, né, que são aqueles espessamentos de tecido fibroso. Ele vai ter os apêndices que estão colocados nele também, os divertículos, né, que também a gente vai encontrar no intestino grosso. Então, isso basicamente vai ser as diferenças que nós vamos encontrar entre os dois intestinos, tá bem? Se a gente tivesse assim, ó, que simplificar, a espessura e o tamanho dele, tá? Que vão ser as grandes diferenças desses dois intestinos. Sem contar ainda, né, a questão absortiva, que o intestino delgado está mais correlacionado à absorção de nutrientes, e o intestino grosso está mais correlacionado à absorção de água, né? Então, isso são coisas também que vão ser diferenciadas nas funções deles. Certo? Quais são as partes do intestino grosso? 19. Vamos ver aqui. Gabriel, responde essa para nós. Oi. Quais são as funções do intestino grosso? As funções ou as partes, professor? As partes, perdão. 19. Cólon transverso, cólon ascendente, cólon sigmoide, ânus, e tem um que eu não me lembro. Tá. Vamos pegar em ordem, tá? A gente vai ter o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto, tá? Essas são as porções, então, do intestino grosso. Certo? Querem que repita? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Professor? Sim. Eu botei diferente. O que tu botou? Botei seco, cólon. Tá. Tá, que o cólon é ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e ânus. Tá. A única coisa que tu colocou a mais aí foi o ânus, tá? E o seco, na verdade, ele faz parte do colo ascendente, tá? Ah, tá bom. Eu coloquei o seco também. Não, pode colocar, vocês podem colocar assim, ó, do lado de colo ascendente, vocês podem colocar entre parênteses seco, porque o seco ele faz parte do colo ascendente, né? Ah, tá bom. Tá? Obrigado. Nada. Aí vamos ver aqui, ó. Depois, quais as funções do intestino grosso? Isso aqui a gente já falou, né? Absorção de sais minerais e absorção de água. Essa é a grande função do intestino grosso. Vocês podem colocar também como eliminação, eliminar resíduos, tá?
Isso pode ser colocado também dessa forma. Armazenagem temporária de resíduos também? Sim. Eu botei também síntese de determinadas vitaminas pelas bactérias intestinais. Ok, pode ser isso também. Pode colocar também dentro das funções. Depois, 21. De qual estrutura é originado o apêndice vermiforme? Aqui vai entrar o seco. A estrutura de onde se origina o apêndice vermiforme é o seco. Deu? Depois, qual válvula separa o intestino delgado do grosso? Válvula iliocecal. Boa, boa. Viu? Eu só estava tentando correr aqui, mas igual ainda falta umas 5, 6, porque vai fechar em 1 minuto a janela aqui, tá? Então, vamos só encerrar essa aqui e voltamos na próxima lá, certo? Para terminar aqui, para não fazer a coisa corrida. Ok?